Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma Nelson em Live. Nesta noite, 20 de agosto, nós vamos conversar com vocês sobre geração de emprego e renda. Novamente, sejam todos bem-vindos a esta nossa conversa. Quero já de antemão dizer a vocês que se quiserem fazer suas contribuições, seus comentários, suas perguntas durante as falas dos nossos convidados, podem interagir na página do Facebook, que as suas interações serão passadas para nossos convidados. Então, nesta noite, nós temos dois convidados. O primeiro convidado desta noite chama-se Nelson Pedroso, aqui de União Vitória. Ele trabalhou como diretor executivo comercial na empresa Engegrim e atualmente é sócio proprietário na empresa Maurer Engenharia e Construções. Nelson Pedroso, seu boa noite e suas primeiras considerações ao público que nos prestigia. Professor Ednilson, e boa noite a todo mundo que está nos acompanhando e contribuindo, interagindo através das redes sociais. Hoje o tema que está sendo trazido, ele fala diretamente de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, lembrando que é um tema que foi justamente trazido por vocês que nos acompanham. Então, é extremamente importante e esperamos que tenha bastante, ainda mais contribuições. Uma boa noite. O nosso segundo convidado na noite é Ednilson José Slaben, pós-graduando em Engenharia da Produção Enxuta e Greenbelt, pela PUC Paraná, engenheiro de produção formado pelo Centro Universitário do Vale do Iguaçu, coach integral sistêmico formado pela Febracis, analista de perfil comportamental pela Febracis, practitioner em programação neurolinguística formado pela Fundação Getúlio Vargas. Atuante na indústria desde 2017, passando por cargos de gestão, com experiência em liderança de equipe, gestão, estratégia, metodologias de controle, implantação de indicadores, desenvolvimento de sistemas de controle, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de pessoas e otimização de processos. Ednilson José Slabin, seu boa noite e suas primeiras considerações ao público que nos assiste. Boa noite a todos, boa noite, Celso, boa noite, Nelson. Enfim, acho que como o Nelson falou, esse tema vem com bastante relevância, acho que neste momento, principalmente, onde a gente está situado de pandemia e olhando para todas as cidades e a necessidade de uma aceleração constante e um desenvolvimento realmente focado nas pessoas que residem nas cidades, focado no crescimento da cidade, focado no empreendedorismo, focado no desenvolvimento socioeconômico de maneira geral. Né? Então, boa noite a todos aí, espero que seja produtivo aí para todos. Com toda certeza será uma noite muito produtiva para todos nós. Como o Nelson falou, como o Ednilson falou, geração de emprego e renda, aquele assunto que toca para você, pai de família, mãe de família, para você jovem que procura emprego, você que está nos acompanhando nas redes sociais neste momento, faça sua interação conosco, participe conosco também. Neste momento, então, para conversar um pouquinho mais, para explanar um pouquinho mais sobre geração de emprego e renda, Nelson Pedroso, suas primeiras palavras, suas considerações sobre esse importante assunto que toca a todas as famílias da nossa sociedade. Seu microfone, por favor, Nelson. Geração de emprego e renda, um assunto muito importante para toda a nossa sociedade, que acolhe, que acalenta, que fala, que toca bem fundo a todas as famílias da nossa sociedade e, principalmente, nessa nossa conversa, a sociedade de União da Vitória. Suas primeiras considerações sobre esse assunto, Nelson Pedroso.
Na internet, como é que tá aparecendo? Ok, tá aparecendo tranquilo, Nelson, pode falar, tá saindo seu som agora. Ok, então, perdão. Então, como o professor Ednilson já bem lembrou, nós vivemos um momento de pandemia mundial, o que conturbou ainda mais o momento negocial que o país já enfrentava. O momento negocial para que empresas, investidores possam realmente investir e criar oportunidade, emprego e renda. Sobre a ótica de nós aqui, munícipes de União da Vitória, falar de geração de emprego e renda, como o professor Celso bem colocou, é ir para o íntimo das pessoas, porque fala de oportunidade, de perspectiva de uma vida melhor, de uma vida digna. Então, assim, nós vemos um número imenso de profissionais, inclusive eu não sei se esse é o caso do nosso professor Ednilson, de pessoas que se formaram em nossa terra e as oportunidades foram aparecer distante da nossa União da Vitória. Justamente porque há muito tempo a gente vive em cima de uma cultura extrativista e a gente precisa diversificar mercados, buscar industrialização e diálogo entre os mais variados agentes de fomento de geração de emprego e renda. E quem são esses agentes? Eu destaco talvez um trabalho que faz, não só aqui no município de União da Vitória, mas em todo o país, o trabalho que faz o Sistema S, o SEBRAE, um trabalho de orientação, de fomento, de criar uma cultura cooperativa, associativa, e fazer com que os empresários locais também queiram avançar. Ver como, aqui eu cito o Território Iguaçu, mas eu acredito que mais à frente o professor Ednilson vai poder também falar sobre uma experiência exitosa da região metropolitana de Curitiba, que é o Vale do Pinhão, e o quanto isso é importante, porque empresários, CNPJ, tem seus momentos de divergência, mas os principais momentos são de convergência para que todo mundo possa fazer com que as coisas avancem. Então, assim, não vai haver indústria se nós não criar uma estrutura mínima para que ela possa vir. Um município, né, com mais de 100 anos, um município histórico como o nosso, precisa existir a figura de um condomínio industrial, para que a gente possa falar de infraestrutura mínima para a implantação de empresas. A gente tem que falar também a respeito de tributos, impostos, porque tem que simplificar para que os investimentos possam acontecer. Eu acho assim, esse é um pontapé, é uma conversa muito profunda. O bom que ficou 2 participantes para que a gente possa aprofundar ainda mais nos temas, e esse é o pontapé inicial, seria isso, Celso. A primeira contribuição. Ok, Nelson. Como o Nelson falou, empresários, investidores, trabalhadores, os administradores municipais que vão dar esse suporte, esse espaço, essa questão dos tributos, para quem vai vir à nossa cidade para investir. Professor Edmilson, como você vê essa questão de geração de emprego e renda, pensando na parte de pessoas, sejam elas empresários, investidores, administradores municipais e principalmente trabalhadores? Como você vê esse tema geração de emprego e renda? Eu acho que, como o Celso, o Nelson comentou, né? Além de gerar esses empregos, gerar essas oportunidades, é como eu vou manter esse crescimento. Olhando para hoje, tudo está mudado, tudo está no digital, tudo está no online, tudo está com novas tecnologias, com novas frentes de trabalho, com novas profissões. A cada momento surgem novas profissões. E quando você está dentro de uma cidade, morei numa cidade de 7 mil habitantes, depois mudei para a União da Vitória, fiquei 2 anos e pouco em União da Vitória, e depois acabei migrando para Curitiba, né? E até, como o Nelson comentou, mas por que sair de União da Vitória e ir para Curitiba? Essa busca constante de aprendizado, essa busca constante desse novo, a busca constante realmente de estar integrado nesse mundo de informação que a gente está vivendo, né?
Então, quando não se tem isso, essa proporção dentro da cidade, não se tem essa proporção de maneira municipal, onde eu proporcione não só o trabalho, mas eu proporcione em contrapartida o desenvolvimento dessas pessoas que estão lá dentro do município, que são agentes principais dentro do município para a geração de impostos, para a geração de todo o dinheiro que circula dentro do município, quando eu não dou esse suporte em contrapartida, além do trabalho, além da geração de renda, eu não mantenho as pessoas lá dentro, não mantenho as pessoas no meu município, não mantenho as empresas no meu município. Então, como que eu faço essa estrutura, esse planejamento, essa estratégia, para que além de eu trazer empresas, não só trazer, mas estimular as empresas que já estão dentro do município a crescer, a se desenvolver, a gerarem mais empregos, a gerar mais renda, como que eu faço essa estratégia para fazer tudo isso de maneira integrada, deixar a cidade, eu diria que, atrativa, tanto para manter as pessoas que já estão na cidade, mas também para trazer pessoas novas, conhecimento novo, escolas novas, de forma geral, assim, para introduzir o tema, seria isso. Ok, professor Ednilson. E como as coisas convergem, justamente quando o professor Ednilson falava sobre pessoas, sobre criar oportunidades, nós temos o comentário do Bruno que falava sobre uma administração comprometida com a criação de oportunidades para pequenas, para micros, para médias e até para maiores empresas que possam estar se instalando na cidade. Está aí o comentário que o Bruno fez exatamente ao mesmo tempo que o professor Ednilson falava sobre o mesmo assunto, para vocês verem como o tema está convergindo, como o tema ele está unindo os pensamentos. Nesse nosso segundo momento agora, nós tivemos, primeiramente, as falas iniciais dessa conversa, agora nós vamos para perguntas mais dirigidas. E eu volto a dizer para você, nosso querido acompanhante que está aí nas redes sociais, olhando, observando, participando conosco, para fazer suas perguntas nas redes sociais, que elas serão passadas aos nossos convidados de hoje. A primeira pergunta agora, nesse segundo momento, mas com perguntas direcionadas, é para o Nelson Pedroso. Nelson, como desenvolver um programa centrado em estímulos para a geração de emprego que, ao mesmo tempo, fortaleça as empresas, o comércio e os demais segmentos, visando o oferecimento de vagas formais de emprego? Não, justamente, até inclusive na introdução aqui, eu coloquei uma questão de industrialização, mas a gente também tem que lembrar que hoje a principal geradora de emprego no nosso município é o comércio local, o qual deve também ser fortalecido. O comércio forte atrai, inclusive, a indústria forte. E a gente tem que pensar em outras situações que são o crédito, porque tanto o nosso micro, pequeno empresário, grande empresário e o CPF, a pessoa comum, precisa ter crédito para poder encomendar do comércio, para o comércio encomendar da indústria e fechar o ciclo da geração de emprego. Então, assim, o comércio forte representa isso. Eu queria fazer um recorte aqui, já que a gente está falando de comerciário, eu queria mandar uma saudação para aquele que é presidente de honra do PDT, que é o seu Horst Baldraff, que é um dos maiores comerciários da nossa região. Há 35 anos ele é o presidente de honra desse partido a qual a gente vem organizando, e então eu gostaria de frisar essa saudação ao empresário Horst Baldraff. Mas voltando à pergunta, Celso, que é garantir emprego, no nosso caso aqui, eu acho que é necessário fazer, primeiro, como já foi colocado na primeira fala, romper apenas com o extrativismo. A gente precisa industrializar, e eu acho que parte de uma análise do sistema de patentes, porque há muita coisa com a patente aberta, em que você pode fazer linhas linkadas de produção, aonde vários atores dialoguem. Eu coloquei na primeira fala a respeito do SEBRAE, mas a gente tem aqui o Instituto Técnico Federal, a gente tem as nossas universidades, em que vem formando profissionais altamente gabaritados e que vão apenas para fora, porque é onde se acontecem oportunidades. Então, assim, não temos como a principal cidade, o principal município da Ansupar, né, que conta com quase 200 mil habitantes, não se falar de um condomínio industrial.
a gente não, em que nós não possamos atrair realmente vários investimentos. Nós não podemos, assim, e assim, tem que falar de projeto com início, meio e fim. E eu acho que é muito parte desse tipo de situação. Um local para poder atrair investimentos com infraestrutura, com fomento e com simples em questões tributárias. E, por um outro lado, embrionar. Eu acho que embrionar lembra muito incubadora, startups, locais onde tenha a convergência entre mão de obra capacitada e fomento, incentivo e orientação. E eu acho que com os atores reais interessados que já existem no município, há muita condição de se avançar nesse sentido. Hoje o município tem um grupo de líderes que já fala de crescimento regional integrado, integrando eu falo assim, vários motores e pilares econômicos. Por exemplo, esse território Iguaçu, que eu já citei aqui em outros momentos, ontem fez uma reunião para fomento e fortalecimento do turismo regional, que não deixa de ser uma indústria né, e que consegue falar desde o grande empresário até o pequeno empreendedor, que gera emprego e renda para todas as famílias. Então, política de industrialização, de geração de emprego e renda, não tem que ser política que vai governo, vem governo, muda-se tudo. Tem que ser tratado de forma estratégica. Tem que falar de uma União da Vitória 2050. E o que nós queremos lá? Nós queremos uma cidade empreendedora, geradora de oportunidade, geradora de perspectiva. A gente sabe que com um tema desse, a gente está conversando com inúmeros pais de família, pais e mães de família, que se preocupam, inclusive, com o porvir dos filhos. Então, não vejo de outra forma, vejo como dois pilares. Um pilar para preparar o município a receber altos investimentos, e eu acho que o professor Islabey vai conseguir, por saber, por ter o conhecimento prático desse sentido, o que uma grande empresa espera para poder se instalar em uma municipalidade que tem uma logística magnífica, e também, por outro lado, não vai município que se desenvolveu sem industrializar, sem ciência e tecnologia própria. Então, nós temos que falar de embrionar os nossos empreendedores, o nosso povo, que por excelência, trabalhador e hospitaleiro. Ok, Nelson. Muito importante que você falou que os projetos precisam ter começo, meio e fim. Como você falou, o que nós pensamos para a nossa União da Vitória em 2050. Essa discussão pode ser o começo de um projeto, de um programa de realizações para chegar numa 2050 melhor ainda para todos em nossa sociedade. E agora eu passo a nossa segunda pergunta para o professor Ednilson Slabey. Professor, na sua visão como engenheiro de produção, como uma cidade deve se preparar para receber empresas para a geração de empregos? Professor Ednilson Slabey. Na internet. E tivemos uma pequena travação na nossa internet, já estamos resolvendo esse problema, já acertamos esse detalhe, para podermos fazer a nossa pergunta para o professor Edenilson Slabey. Enquanto resolvemos esse pequeno problema de internet de logística, eu quero pedir para você que está participando, está assistindo a nossa live, que você possa fazer os seus comentários no Facebook, que você possa fazer as suas interações, que elas serão passadas para nós. Nós passaremos para os nossos dois convidados da noite, que estão falando sobre geração de emprego e renda. Vamos ver se a nossa equipe técnica já consegue passar para o professor Ednilson Slabey para eu poder fazer para a pergunta para ele.
Nelson, enquanto nós resolvemos esse nosso problema de logística, de internet, aí com o professor Ednilson, como você vê União da Vitória pós-pandemia? Né? Nós temos todo esse crescimento estancado, parado nesse momento, numa retranca, todos os investimentos que nós estamos tendo, etc. e tal. Como você vê União da Vitória nesse pós-pandemia, nessa volta ao dito normal? Como você vê a nossa cidade, União da Vitória, nessa volta ao dito normal da nossa União da Vitória pós-pandemia? Como você vê isso, Nelson Pedroso? Alô, Celso? Diga, Nelson. Nesse momento, a tendência é de quem tem recurso segure. Então, tem que ter uma série de medidas que aí fogem da alçada municipal, né? Que são justamente a quebra dos juros, para que o dinheiro parado não ofereça o rentismo, e sim que as pessoas tenham que aplicar o dinheiro para gerar oportunidade. Porque, assim, o que a gente quer? Nós temos um celeiro de conhecimento. Nossas universidades, nossas escolas técnicas, nós precisamos manter o nosso jovem aqui em União da Vitória, formado por nossas escolas e universidades, com possibilidades e perspectivas aqui no nosso município e região. Ok, Nelson. Nossa região tem muitas potencialidades, além das particularidades da região do Contestado, do território do Iguaçu e tantas outras particularidades. Ela tem muitas possibilidades, que nem você citou uma delas, o turismo, para gerar muitos empregos e renda para a nossa população. Nós temos outras particularidades. Nelson, você já foi representante de uma grande empresa em nossa cidade. Como você vê a acolhida na cidade de empresas de fora? Como você vê essa chegada de outras empresas aqui na nossa cidade, quando elas querem se instalar, querem fazer o seu trabalho aqui? Como você vê isso? Da parte tanto do poder público, como dos próprios outros componentes da nossa sociedade? O protagonismo, nesse sentido, tem que ser do poder público. Tem que existir boa vontade política. E uma política assertiva, nesse sentido de geração de oportunidade, de desenvolvimento econômico, ela tem que ser uma política estratégica, uma política de Estado, que independe do governo, o prefeito eleito, deva ser mantido. Então, assim, eu sou muito fã de um modelo que é o Conselho de Desenvolvimento. E eu posso citar aqui dois modelos, o modelo de Maringá, o modelo de Chapecó, aonde vários atores da sociedade civil organizada, e aí não só empresários, mas sindicatos, vários atores da sociedade civil lapidam essa política pública, mostram o caminho e, inclusive, indicam para a administração um secretário de desenvolvimento, para que não fique refém da política do agora, do governo, da identidade de um governo, de um político eleito. Eu acho que esse setor é um setor que deve ser, independente de quem venha, tem que se manter as diretrizes. E o diálogo tem que existir com todo mundo. Porque, como já foi aqui citado várias vezes, há muita gente boa em União da Vitória, há muita gente pensando em geração de emprego e renda. Agora, nós temos que ir para a prática e com os ouvidos muito bem abertos para o diálogo, porque ninguém é dono da verdade, então a gente tem que limar, aparar algumas arestas e fazer com que todo mundo dialogue para a gente poder caminhar no mesmo sentido. E eu volto a afirmar, se a gente fizer uma análise do sistema de patentes, o que tem de produto, se você pega na área médica, por exemplo, camas, jalecos, inúmeros aparelhos médicos que têm a patente aberta, em que você pode começar a diversificar a industrialização de um município. Basta que
exista boa vontade política. E, assim, geralmente nesses anos, que são os anos eleitorais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para não ficar refém, assim, eu lembro de números, vai ter uma audiência pública para discutir a volta da usina do antigo Miguel Forte. Toda a eleição tem algum professor pardal, alguém que traz uma solução mirabolante de que as coisas vão acontecer. E só vai acontecer com a construção direta e prática do nosso povo. Aí aqui eu não falo só de empresário, eu falo da sociedade civil organizada, colocando os rumos dessa política que deve ser encarada como estratégica, que é o desenvolvimento econômico de uma região. Ok, Nelson. Agora, muito obrigado pelas suas palavras. Professor Ednilson, seja bem-vindo novamente. Vou fazer a sua pergunta, então, professor Ednilson. Tá? Para você tecer os seus comentários, fique à vontade para responder a pergunta. Na sua visão como engenheiro de produção, como uma cidade deve se preparar para receber empresas para a geração de empregos? Então, acho que como o Nelson falou um pouco, acho que o primeiro passo é a cidade se planejar para isso, né? Fazer um planejamento estratégico de maneira estruturada, onde eu consiga realmente identificar e ver quais são meus pontos fortes hoje dentro da cidade que eu posso fomentar, que eu posso melhorar, posso reforçar eles ainda mais. Quais são os pontos fracos que eu preciso realmente investir mais meu tempo, direcionar mais o meu time que faz parte da gestão pública para trabalhar, para direcionar ações, para direcionar formas de melhorar. Olhar também para quais oportunidades eu posso traçar no mercado, olhando de acordo com o que eu tenho de bom. Então, o que no meu município hoje? É a logística, é a infraestrutura, sei lá, as saídas logísticas são boas, o que eu gero de bom? A questão de clima, o que é bom hoje no município que pode atrair outras indústrias, que pode trazer outras indústrias? E além disso, o que me ameaça hoje? O que hoje é algo que incomoda, que é algo que pode trazer uma gestão pública deficitária? Então, olhar para esses pontos e começar a mapear esse estado atual, olhar para esse estado atual e definir estratégias, definir ações, para realmente começar a agir em rumo a trazer outras empresas, né? Então, acho que o primeiro passo é a gestão pública se preparar para isso. É olhar para o básico, é olhar para como cuidar das empresas que hoje já estão instaladas no município, como investir nessas empresas, o que eu preciso, quais são as dores dessas empresas hoje, que eu preciso, as dores e o que eu preciso fazer para que essas empresas cresçam, para que essas empresas gerem mais emprego, para que essas empresas gerem mais renda, para que essas empresas gerem mais lucro para o município, e que assim o município consiga investir em outras áreas, consiga investir mais em inovação. Hoje em dia a gente fala muito de inovação. Aonde você vai, aonde você está, você escuta muito de inovação. Porque o mundo virou inovação. Aí você pega o período de pandemia agora, tudo mudou. As empresas mudaram, as empresas tiveram que se adaptar a esse novo modelo de negócio, esse novo modelo de gestão. Quem não se adaptou, ou quem não estava preparado para se adaptar, infelizmente, está ficando para trás, ou já ficou para trás. Ou, enfim, e como se adaptar a esse mundo de inovação? Como se preparar para esse mundo de inovação? Primeiro, e acho que o mais importante passo é investir na educação, é investir em como trazer essa nova cultura, como trazer essa cultura do empreendedorismo, como trazer essa cultura da inovação, da tecnologia para dentro do município. E aí existem diversas formas, né? O Nelson falou de alguns programas, de algumas instituições, Sebrae, enfim, e tem outras no mercado que também contribuem muito, né? Tem a Endeavor tem programas específicos, até teve um case que eles fizeram com Porto Alegre, se eu não me engano, até depois, quem tiver curiosidade pode procurar, onde eles foram lá e melhoraram o município de Porto Alegre no quesito reduzir a burocracia para abertura de empresas. Então, no mercado hoje tem municípios onde para abrir uma empresa é 300 dias, 200, 400 dias. Como que uma empresa já no início vai se motivar a iniciar os trabalhos, se ela leva 300 dias para startar?
leva 300 dias para iniciar as atividades, leva 300 dias para ter tudo organizado para começar a atuar. Eu vou te falar, se eu fosse empresário, eu não teria paciência de esperar 300 dias para abrir uma empresa. Então, essa agilidade hoje, nesse mundo da tecnologia, onde eu vou na internet, e aí eu dou um exemplo de contabilidade, por exemplo, quando eu fui fazer um processo para abrir minha empresa PJ, quando eu fui procurar contabilidade no físico, contabilidades tradicionais, eram altas taxas, era demorado para abrir, e aí eu fui na internet, contabilidade online. Quando eu digitei contabilidade online, já apareceu algumas. E nisso, eu fui lá online, rapidamente consegui abrir a minha empresa, consegui ter a minha empresa PJ de maneira fácil, de maneira prática, sem sair de casa. Então, esse mundo da tecnologia hoje está muito avançado. Esse mundo da tecnologia hoje, é o que rege, o que direciona, não só as empresas, mas aí eu trago isso também para a gestão pública, né? Como que eu estou me posicionando em relação às novas tecnologias, como que eu estou trazendo as novas tecnologias dentro da gestão pública para atrair outras empresas. Porque o jovem hoje, eu falo, me posiciono dessa forma, porque eu estou nessa época, o jovem hoje está buscando conhecimento, o jovem hoje está buscando entrar nesse mercado altamente acelerado, altamente desenvolvido, com essas novas tecnologias, nesse mundo das startups, nesse mundo do empreendedorismo. E por que eu trago isso? Quando eu mudei para Curitiba, foi um tanto quanto a busca de conhecimento, mas também para estar no meio desse mundo, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver um universo totalmente acelerado em relação ao empreendedorismo, em relação às empresas. Tanto que tem empresas que viraram unicórnio, que são empresas que são de Curitiba. Pega o Ebanks. Ebanks, ano passado, se tornou unicórnio. Ano passado, início desse ano, não lembro bem, se tornou unicórnio e é uma empresa de Curitiba. E tem outras empresas de Curitiba crescendo muito. E por que empresa de Curitiba cresce muito? Por que há esse modelo cultural para a inovação? Porque realmente eles têm programas que investem no desenvolvimento do empreendedorismo. Eles têm o Vale do Pinhão, até o Nelson comentou lá no início, o Vale do Pinhão é direcionado para o empreendedorismo. Tanto que até hoje eu estava vendo uma matéria que dizia exatamente assim, ó. Deixa eu até achar aqui, eu deixei marcado. Vale do Pinhão cresce e consolida Curitiba como uma das cidades mais inteligentes do mundo. Então, quando você olha, Curitiba é uma capital, enfim, é uma realidade totalmente diferente, o crescimento totalmente diferente, a industrialização totalmente diferente, a localização. Mas, enfim, olhando para toda a cidade, não falo União da Vitória, não falo nenhuma outra, mas que programas que eu estou fazendo no meu município para realmente desenvolver esses empreendedores, para realmente estimular o empreendedorismo, para realmente estimular as startups, estimular esse crescimento, não só de uma empresa, mas de outras empresas, englobada nessa inovação, englobada nesse mundo novo, englobada dentro do marketing digital, dentro da internet realmente, mas não só nisso, né? Não só nisso. Pegar o comércio, pegar o turismo, que é algo muito importante, União da Vitória. Quantas possibilidades de investimento em turismo se tem dentro de União da Vitória? Quanto comércio que se tem de maneira robusta, que talvez poderia, com alguma ajuda, com algum auxílio, com alguma mentoria, olhando para o mercado, para outras frentes, poderia ser melhor direcionado, né? Então, existe N possibilidades, mas acho que a grande sacada que eu trago é realmente a mão de obra. Boas empresas precisam de boas pessoas, isso é fato. Além disso, os impostos e investimentos, como que a prefeitura vem auxiliando isso? Eu trabalho numa empresa aqui em Curitiba, onde a gente está estruturando uma sede em Maceió, justamente, um tanto pelo crescimento, uma boa parte pelo crescimento, pelo planejamento estratégico da empresa, está se estruturando em Maceió, mas também porque Maceió está disponibilizando a parte de imposto está ficando algo muito atrativo para as empresas. Então, como eu posso usar essas oportunidades para atrair empresas ou para fazer as empresas que estão dentro do município crescerem, né? E acredito que um ponto muito importante, eu falei bastante de tecnologia, falei bastante do digital, falei bastante dessa inovação,
mas principalmente a atração de empresas. Quando eu olho para atrair empresas, eu tenho que estar no digital, eu tenho que usar o marketing digital. O marketing digital hoje virou moda até, mas não só moda, hoje o marketing digital eu diria que é aonde as pessoas vão ver. Então, como a gestão pública pode mostrar a cidade, pode mostrar as coisas boas, pode mostrar os atrativos da cidade para trazer empresas. Talvez o marketing digital, talvez a maneira de aplicar nesse digital é que as empresas tenham o primeiro contato com a cidade. Claro, hoje isso é muito abrangente, né? Mas de forma geral é isso. É olhar para as oportunidades, olhar para o meu estado atual e o que eu preciso fazer para desenvolver o que eu tenho hoje, o que eu preciso fazer para atrair coisas novas hoje, o que eu preciso fazer que as outras cidades estão fazendo e eu posso aproveitar, quais instituições ou organizações eu posso trazer para o meu município para que ajude essas empresas a crescerem, para que possibilite as pessoas que estão lá se desenvolverem também. Então, de forma bem abrangente, a minha visão sobre geração de emprego e renda seria isso. Ok, professor Edmilson, muito obrigado pelas suas contribuições. Nós estamos tendo muita interação no nosso Facebook e isso é muito bom. É sinal que o assunto tem muito a convergir, tem muito a conversar ainda, tem muito a crescer ainda. Eu vou fazer duas perguntas ainda, uma para cada um dos nossos convidados desta noite, que vem das interações do Facebook, das pessoas que estão nos assistindo, estão participando conosco desta conversa sobre geração de emprego e renda. A primeira pergunta é para o Nelson. Nelson, o que um gestor público tem que fazer para garantir a segurança do emprego e a aplicação para o comércio e a indústria local? Pergunta. Ótima pergunta. Uma porque nós temos que apoiar e fortalecer o nosso empreendedor local. E a gente também tem que pensar que a política de geração de emprego e renda, não apenas como geração, mas também como garantidora daqueles que já estão empregados. E aí eu falo de empregos como o balconista, o frentista do posto, estas pessoas que quando some o dinheiro do mercado, se sentem recuado, com medo do desemprego. Então, a gente tem que trabalhar para fortalecer e apoiar os nossos empresários locais para se manter emprego. E, assim, o que o gestor público pode fazer é aplicar uma política estratégica baseada em cima do diálogo com as pessoas. Com diálogo não com as pessoas, com os empresários, com as instituições formadoras de mão de obra, que como o professor Ednilson bem colocou aqui, é o que as empresas precisam de boas pessoas. E a nossa capacidade de formar essa mão de obra, essas boas pessoas, está em tudo quanto é canto. Nós temos profissionais de Belo Vitória, o Ednilson bem colocou, instalando-se novas empresas lá em Maceió, e essa é uma realidade que nós não apenas na área de engenharia, da engenharia de produção, mas nas mais variadas áreas, nas áreas de conhecimento, a gente tem uma capacidade de se construir bons profissionais imensa, e nós temos que capitalizar onde? Aqui na nossa sede, na nossa região. Não podemos ver nossos filhos saindo daqui para ir para fora. Uma cidade maravilhosa, que tem condição de estabelecer diretrizes para o seu crescimento, e aí, como posso repetir, a questão turística é um desses vetores, mas o nosso comércio é fortíssimo. E é um pessoal que é muito disposto a convergir dentro dessas mesmas ideias para fazer o nosso município avançar. Então, o gestor público tem que tomar as rédeas do protagonismo e implantar política de Estado, deixar as diretrizes para que o município se desenvolva. E assim, Ok, perdão, Celso, posso só concluir? Eu acho assim, porque eu falei política estratégica, deu algumas interferências na internet, na live de hoje, então eu vou me prolongar um pouquinho mais, porque assim, falar de política estratégica é uma palavra assim que ela abre tantas possibilidades, mas eu acho assim, um dos principais momentos é saber para quem que a gente está gerando emprego.
foi colocado, eu não lembro quem colocou aqui nas interações, de que nós temos inúmeras mulheres que são chefes de família. E aí, para a gente garantir o emprego e fazer com que elas possam correr nessa possibilidade de bom emprego, nós temos que pensar na creche, nós temos que pensar numa boa escola, porque a chave de tudo é a educação. E, assim, uma política estratégica à parte, de saber poder alcançar quem realmente precisa de emprego. Para concluir, seria isso. E uma frase célebre que o professor Slabey colocou aqui, é que a burocracia é o principal inimigo do empreendedorismo. Seria isso, Celso. Ok, Nelson. Você e o professor Slabey comentaram muito sobre formação. E eu quero fazer uma lembrança aqui. Nós temos o Instituto Federal do Paraná aqui, concurso técnico em meio ambiente, concurso de agronomia, concurso de informática. Nós temos o Colégio São Cristóvão, concurso técnico em informática. Nós temos o Colégio Túlio de França, concurso técnico em meio ambiente, técnico de edificações. Agora vai a enfermagem do Alumílio para lá, vai abrir segurança do trabalho. Nós temos o Integral, que são os pequenos do Colégio Túlio de França, trabalhando com empreendedorismo, desde o 6º ao 9º ano, já começam a ter noções de empreendedorismo. Nós temos as nossas universidades aqui na nossa cidade, que virou um polo universitário. Então, nós temos possibilidades inúmeras para a formação de mão de obra, para uma atuação mais para frente desse jovem, desse não tão jovem, porque nós vemos muitas pessoas com mais idade fazendo as universidades e até os cursos técnicos. Tá? Então, nós temos muita possibilidade de formação para esse povo, porque precisa de formação para estar se inserindo nesse mercado de trabalho. E eu queria destacar, então, o Instituto Federal Paraná, a Casa Familiar Rural para os moradores do meio rural, que forma eles técnicos para manter o jovem no campo. Nós temos o Túlio de França, nós temos as nossas universidades. Queria fazer esse destaque, já que você, Nelson Pedroso e o professor Slabey falaram muito sobre formação. Aproveitando, encaminhando a nossa última pergunta para o professor Ednilson Slabey, sobre startups. Professor Ednilson, uma cidade com capacidade generosa de formação profissional, como União da Vitória, precisa de uma indústria e comércio fortes, com capacidade de suprir a demanda de mão de obra capacitada de jovens que se formam todos os anos e tem que deixar o município para buscar novas oportunidades. Como estimular novos empreendedores a se instalar no município e suprir a demanda de mão de obra capacitada? E também fomentar a criatividade e a inovação das startups sem capital inicial para desenvolver projetos. Bacana, ótima pergunta. Eu acredito assim, acredito que seja uma via de mão dupla, né? Primeiro, como eu falei, olhar para o que tem de bom hoje na cidade, olhar para as empresas que tem hoje e o que a gestão pública pode fazer de bom para ajudar essas empresas a crescerem, pode fazer de bom para ajudar essas empresas a gerarem mais emprego, pode fazer de bom para essas empresas gerarem trabalhos diferentes também, talvez novas sedes, talvez até essas empresas que já estão instaladas gerarem outros negócios diferentes dentro da cidade, né? E aí eu parto para como agora trazer essa questão do empreendedorismo, essa questão da criatividade, essa questão da inovação. Parte muito da educação, mas quando eu pego cidades que vêm trabalhando muito forte nisso, elas têm muito claro estratégias definidas de como desenvolver essas pessoas para a inovação, como desenvolver a população, a comunidade para a inovação. E eu coloquei o Vale do Pinhão aqui. Por que eu coloquei o Vale do Pinhão? Porque o Vale do Pinhão é uma organização onde se direciona para a inovação, para o empreendedorismo, e eles têm vários encontros durante o ano, encontros que vai empresários de alto nível, empresários que estão no início. E o que são esses encontros? São encontros diversificados. Eu fui em alguns, e um deles se chama Business Round. Esse Business Round vai startups nesse evento, e as startups vão colocar as suas ideias, qual a ideia da sua empresa. E além disso, nesse evento vão investidores. E esses investidores, muitas vezes, ali surgem oportunidades de negócios. Então, são vários eventos gratuitos, que você chega lá, você pode participar, eventos que, de alguma forma, vai estimular a pessoa que está lá a pensar em novas ideias também.
E, além disso, trazer pessoas de fora para falar sobre essa inovação, para falar sobre essa tecnologia. Em poucas horas, em algumas horas de palestra ou de um curso diferente sobre inovação, sobre empreendedorismo, ainda olhando para o que se tem em União da Vitória, já como o Celso comentou, tem várias possibilidades de estudo, de desenvolvimento, mas trazer, muitas vezes, alguém de fora, um olhar de fora, trazer uma escola de fora, trazer uma escola profissionalizante de fora, que foque, talvez, em inovação, em criatividade, em empreendedorismo, em startup, e trabalhar isso muito alinhado com a gestão pública. Tem que estar muito alinhado, como eu falei, planejamento estratégico é isso, é olhar para esse todo, de maneira estratégica, de maneira estruturada, e direcionar ações específicas, realmente, para que isso seja estimulado. Então, é uma cultura, a mudança de cultura, quando se olha para a União da Vitória, que é mais extrativista, é um processo lento, não é do dia para a noite, em um ano que eu vou mudar tudo. Então, é um passo depois do outro, é olhar para qual o primeiro passo eu preciso dar, qual o segundo, qual o terceiro, e assim por diante, né? Então, é fazer o passo a passo disso. É uma mudança de mentalidade da região, é uma mudança de mentalidade das pessoas, é uma mudança de mentalidade das empresas. Então, acho que envolve, assim, de maneira muito geral, envolve tudo isso na minha visão. Espero ter respondido aí a pergunta. Ok, professor Edenilson. Eu quero fazer mais uma ressalva também. Eu esqueci de falar os centros formadores do Sistema S, SESI, SENAI e SENAC, que nós temos na nossa cidade. Então, após essa conversa produtiva, muito proveitosa, com muitas interações, com perguntas, eu quero abrir agora. Vou pedir ao Nelson para que ele faça as suas considerações finais e dê o seu boa noite, se despeça das pessoas que nos acompanharam, das pessoas que nos assistiram via Facebook. Nelson Pedroso, com você. É isso, Celso. Boa noite a todos. Obrigado pelas interações. O tema de extrema importância e relevância. Claro que numa live de pouco menos de uma hora a gente não conseguiria traçar diretrizes, até porque essa não é a intenção. A intenção é mostrar o que está em jogo, né? Que existem pessoas intencionadas a fazê-lo, né? Uma política estratégica, uma política de Estado, e que a gente tem que querer romper com algumas velhas estruturas. Então, assim, muita coisa boa está sendo construída a várias mãos para que realmente a gente possa fazer o nosso município de União da Vitória e região avançar. Essa é a intenção de todo município, é ver com que as coisas aconteçam de forma assertiva. Então, uma boa noite a todos, obrigado pela interação, sigamos nesse debate através do chatzinho das redes sociais. Uma boa noite. Professor Edenilson Slabey, suas considerações finais e seu boa noite nessa nossa Nelson em Live. Show, bacana. Espero ter sido produtivo aí, ter entregado um conteúdo bacana, e acho que poder contribuir sempre é bom, poder levar conteúdo sempre é bom. E para fechar, acho que é olhar para o todo, como eu falei, é olhar para o novo, como o Nelson comentou. O mundo está muito disruptivo hoje, o mundo está muito diferente hoje. Então, como que eu vou me adaptar para o novo, para gerar o novo dentro da cidade, dentro das empresas, dentro da região? Então, acho que como mensagem final precisa olhar para o novo, precisa se adaptar para o novo e precisa fazer diferente. Eu gosto muito de uma frase: para alcançar resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Se eu não faço coisas diferentes, eu não posso e não devo esperar resultados diferentes. Então, eu preciso, como empresa, como gestão pública, eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso tomar ações diferentes, eu preciso praticar coisas diferentes. Então, seria isso. Boa noite a todos aí. Agradeço a interação de todos, agradeço as perguntas aí. Espero que tenha sido produtivo aí e tenha gerado bastante conteúdo e, principalmente, possibilidade de vocês olharem lá na frente e falar: caramba, União da Vitória precisa desses aspectos, e talvez eu, como
como alguém que faço parte da comunidade de União da Vitória, da cidade de União da Vitória, posso contribuir para isso. Seria isso. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença, professor Ednilson Zladei, Nelson Pedroso, e agradecemos a você, internauta, que nos acompanhou nas redes sociais, que interagiu conosco. E além de agradecer, eu quero convidar você para na próxima quinta-feira, 19 horas, dia 27 de agosto, estar participando conosco em mais uma Nelson em Live. Boa noite a todos e até a próxima semana, onde juntos vamos conversar novamente em mais um Nelson em Live. Boa noite.